Agora, no programa Tribuna Livre, entrevista. Muito bem, vamos para a entrevista. Primeiro eu quero dizer, prefeito Rui Palmeira, prefeito Rui, que é um prazer muito grande receber você aqui no programa Tribuna Livre. Rui Palmeira, que é advogado, político, foi deputado estadual, deputado federal e teve a honra de ser prefeito da nossa capital por 8 anos, né? Você que é de uma família tradicional, o seu avô, inclusive o nome do nosso bairro aqui, né, do bairro onde temos os nossos estúdios, é Loteamento Senador Rui Palmeira. A gente tem uma cidade no estado de Alagoas, que é a belíssima cidade, querida cidade de Senador Rui Palmeira, também em homenagem ao seu avô. Tem o pai também do Rui, que é o saudoso Guilherme Palmeira, foi deputado estadual, foi senador, foi governador do nosso estado e, ultimamente, chegou a ser ministro do Tribunal de Contas da União. Então, é um prazer muito grande recebê-lo aqui. Bom dia, que você possa cumprimentar aí os nossos ouvintes e os nossos telespectadores. Muito bom dia, Álvaro. Uma satisfação estar participando pela primeira vez aqui do Tribuna Livre. Fico muito feliz sempre em voltar aqui à querida São Miguel dos Campos, que tem toda uma história de nossa família. Saudar a todos que nos assistem pela web, a todos que nos ouvem em dezenas de municípios alagoanos nesse momento. Aproveitar para saudar meu amigo, o vereador Feitosa, que veio aqui gentilmente nos receber, o vereador Elson também, que estava aqui, teve que sair para um compromisso em Maceió. Mas obrigado, Feitosa, sempre pelo carinho, pelo respeito. Verdade. Vou chamar de ex-prefeito. Foi o último Chame cargo. de Rui. De Rui. O último cargo que você assumiu. Eu gostaria de saber, tenho certeza que também as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo, se a experiência que você teve como deputado estadual, como deputado federal, como legislador, se isso ajudou na sua administração na Prefeitura de Maceió, da nossa capital. Sem dúvidas, Álvaro. Acho que é uma experiência muito rica que ajuda muito quando você está do outro lado, né? Quando a gente está no executivo, você tem que de forma corriqueira lidar, no caso do prefeito, com os vereadores. A gente sabe que aonde o sapato aperta, onde a população cobra, é do vereador, né? O vereador está ali no dia a dia na rua buscando auxiliar a população, levar obras, levar melhorias. Então, me auxiliou muito a fazer esse diálogo permanente com os vereadores da nossa base, com os vereadores da própria oposição, tanto que ao longo dos 8 anos em Maceió nós não tivemos nenhuma dificuldade em aprovar as matérias necessárias para administrar a cidade de Maceió. Então, a gente ter tido essa experiência do outro lado no Legislativo é fundamental, sobretudo para a gente aprender a ouvir tanto o vereador, o deputado, enfim, quem for o legislador, para a gente ter uma relação republicana e positiva com o parlamento, porque se não houver esse diálogo, a coisa começa a travar, como a gente viu aí, como a gente vê hoje em nível federal, como a gente viu recentemente no caso da presidente Dilma Rousseff. Quando não há o diálogo entre executivo e legislativo, é a certeza que aquele governo vai ter problemas. Essa experiência também no legislativo, com certeza, ajudou no tratamento do bem com o público, de um modo geral, com as lideranças comunitárias, que o Maceió tem muitos, né, que representam determinados bairros, determinados conjuntos residenciais. Eu acho que esse jogo de cintura que o parlamentar tem e que aprende, eu acho que também isso ajudou bastante. Bastante, Aura. A gente fazia questão, ao longo dos 8 anos, à frente da Prefeitura de Maceió, de estar nas ruas, fiscalizando as obras, inaugurando, dialogando com as lideranças, que são muito importantes também. Essas pessoas fazem um grande trabalho em prol dos bairros, das comunidades. Então, a gente fazia questão de estar sempre dialogando com essas pessoas e presente na rua, acompanhando o serviço realmente de perto. Assim, um dos destaques que a gente pode dar na sua administração, dentre tantos, né, a sua gestão ela recebeu um destaque muito grande da Controladoria Geral da União pela transparência pública. E isso é muito importante hoje, né, no serviço público, a transparência. Então, foi a equipe que você montou? O que foi que aconteceu para que Maceió pudesse ser destaque também nessa área? Olha, Álvaro, nós realmente montamos uma equipe competente na Controladoria
do município, na Procuradoria do município, na minha própria assessoria jurídica, e a gente ficou muito feliz em receber a gente sempre estava entre os primeiros colocados dentre as capitais brasileiras, não só do Nordeste, e isso nos deixa felizes porque é uma obrigação do chefe do executivo dar transparência aos atos que são realizados naquele município. Então, nós montamos uma equipe boa e conseguimos realmente ter essa classificação sempre muito positiva no quesito transparência, que é um direito do cidadão realmente de saber para onde o seu dinheiro está indo, o que o Poder Executivo está fazendo em relação a obras, a ações. Então, isso é muito importante e me deixa realmente muito feliz de termos sempre conseguido uma nota muito positiva em relação à transparência do município de Maceió. Certo. Nesses 8 anos, né, você foi prefeito por 4 anos, foi candidato à reeleição, conseguiu a reeleição, foi prefeito por mais 4 anos. A gente sabe que nos 8 anos aconteceram muitas obras. Mas qual, assim, 1 ou 2 obras que o senhor gostaria de destacar, que marcou a sua administração, que o senhor fazia? Ali, o Rui fez um bom trabalho. Eu vou destacar aqui, Álvaro, 2 obras que eu acho muito importantes. Uma delas é o Centro Pesqueiro de Jaraguá, o Jaraguá, que é o bairro onde nasceu Maceió, e ao longo dos últimos 30 anos a cidade conviveu com a favela de Jaraguá, né, que era um local insalubre, as pessoas tinham uma balança do peixe e negociavam pescado sem a menor higiene, tinham problemas ali também de violência, de tráfico de drogas, tudo isso, e a gente, numa luta muito grande, conseguiu remover a favela, as pessoas foram morar em apartamentos. Aliás, esses apartamentos já tinham sido construídos pelo meu antecessor, pelo ex-prefeito Cícero Almeida. É sempre bom que a gente dê crédito a quem fez, mas a favela permaneceu e a gente, com muita luta, conseguiu remover a favela, construímos um mercado do peixe que hoje está funcionando muito bem no Jaraguá. Em outra área, nós urbanizamos, fizemos uma belíssima praça, então é um local realmente que eu fico muito feliz sempre que passo por lá. Hoje mesmo já passei, vindo para cá, e você vê hoje uma área que está sendo usufruída pela população, que vai adquirir o seu pescado, que vai com sua criança brincar num parquinho, então isso me deixa muito feliz. Outra obra que eu destaco, que foi muito importante, foi uma obra bem do começo da gestão, foi a Avenida Josefa de Melo, né, que liga a região de Cruz das Almas com Barro Duro, com Serraria, uma obra que foi também feita em parceria com iniciativa privada, né? O Parque Shopping Maceió bancou parte daquela obra, uma obra fundamental para desafogar o trânsito naquela região de Maceió. Né? Então, são 2 obras que eu lembrei aqui que são realmente destaques nesses 8 anos, Álvaro. A do Jaraguá é excelente porque é no centro da cidade praticamente, né? A gente é uma cidade turística, aí tem uma cidade linda, maravilhosa, eu acho uma das mais bonitas do nosso país e até do mundo, né? E aí o turista vinha por ali, tinha aquele impacto na chegada, né? Muitas vezes quem vem de carro tinha aquele impacto na chegada. E a gente vê ali aquele ambiente que não era um ambiente bonito. Então agora você passa, realmente é outra visão que a gente tem, e até as pessoas estão cuidando, né? A gente vê que não está decaindo, não está tendo problema, não está tendo construção de novos... Porque o problema da favela é isso, você às vezes tira, não cuida, quando você vê, está todo mundo lá de novo. E muitas vezes até os que receberam casas e apartamentos voltam, é o que acontece na nossa orla lagunar, né? Infelizmente. Exatamente. Mas realmente no caso da favela de Jaraguá, acho que é um destaque também positivo. Nós contratamos uma organização social e ela está fazendo a gestão junto dos pescadores e marisqueiras para auxiliá-los, exatamente para não deixar a coisa perder o controle, porque se a coisa fosse ser feita como era, logo aquilo viraria favela novamente, né? Acho que a cultura das pessoas era fazer de qualquer jeito, era fazer da forma que cada um quisesse. E hoje a gente colocou essa organização social que faz a gestão e dita as regras, claro que dialogando de forma permanente com pescadores e marisqueiras lá do Jaraguá. É importante isso, e as pessoas terminam compreendendo. No início até estranha um pouco, né? Mas depois elas compreendem que aquilo ali é melhor para todo mundo. Sem dúvida, depois a pessoa vai quando começa a comercializar, e vai ver que ele está agregando valor ao produto, né? Quem comprava antes ao lado de uma favela que não tinha saneamento básico, que não tinha a menor estrutura, realmente comprava pelo preço que ele oferecesse. Hoje em dia, não. Os pescadores têm aquela estrutura, têm higiene, têm um preço justo para o pescador e também para o cliente. Muito bom. Na última gestão, o senhor ainda pegou a pandemia.
A pandemia começou aí em março, abril, então o senhor teve todos esses meses até dezembro, pegou ainda na sua administração. E a gente vê que os municípios estão passando por uma dificuldade. No início foi muito complicado, até porque a gente não conhecia, os técnicos, especialistas, cientistas também estavam aprendendo. Então, como foi, né, esses meses que o senhor esteve à frente da nossa capital e enfrentando o início da pandemia e até o pico, né? Chegou um pico do ano passado, no ano de 2020. Verdade, Auro. Foi realmente um ano muito difícil, né? Nosso último ano, por conta também da pandemia, né? A gente já vinha enfrentando outras dificuldades em Maceió, como é o caso lá do bairro do Pinheiro, que é uma situação bastante grave, mas a pandemia deixou, né, a situação da cidade ainda mais grave, acho que do Brasil e do mundo todo. A primeira medida que nós tomamos foi contratar novas UTIs. O município de Maceió conseguiu abrir na Santa Casa, salvo engano, rapidamente 30 novos leitos que estavam ociosos na Santa Casa. Nós conseguimos montar 4 unidades para atender as pessoas com suspeita do Covid, iniciar o tratamento, encaminhar para tomografia, enfim, fazer o que tinha que ser feito naquele momento. É isso que era o chamado sentinela. Isso, exato, exato. A gente abriu 2 na parte baixa, 2 na parte alta de Maceió, utilizando estrutura já de unidade de saúde que nós tínhamos, somente adaptamos para receber as pessoas com suspeita de Covid, né? E também fomos a primeira cidade no Brasil, Álvaro, que montou uma unidade para cuidar já das sequelas do Covid. As sequelas são gravíssimas, muita gente tendo problema não só pulmonar, mas problema cardiológico, neurológico, necessidade de psicólogo, de fisioterapeuta. Então, a gente montou essa primeira unidade no Brasil para cuidar das sequelas, num trabalho muito bem conduzido pelo ex-secretário Zé Tomás Nonô. E hoje ela está funcionando ao lado do PAN Salgadinho. Nós homenageamos, inclusive, uma médica, a doutora Eliane Machado, que lamentavelmente faleceu em virtude da Covid. Importante, eu até trouxe uma reportagem essa semana, na segunda-feira, ontem, falando sobre isso, que a gente traz os números, né, dos mortos, das pessoas que foram contaminadas, e a gente diz, essas pessoas venceram o Covid. Mas tem sequelas que vão ficar, eu estava lendo a reportagem, por 10 anos. Então, precisa ter, e foi importante, eu não sabia, da criação desse setor que cuide das pessoas que estão com sequelas e que precisam, né? Problemas respiratórios, problemas nas articulações, problemas no rins, problemas de coração. Então, afeta muita coisa na vida da pessoa e é importante que tenha aí também esse tratamento, que tenha esse atendimento das pessoas. Então foi um ano difícil, né? Muito, muito difícil, né? E a gente é obrigado a tomar medidas duras com a população. Com fechamento de comércio, por exemplo, a gente entende a agonia do comerciante que sobrevive daquilo. Uhum. Mas chega um determinado momento, Álvaro, que nós não tínhamos mais vaga em UTI, nós chegamos muito perto do limite. A prefeitura sempre dialogando com o governo do estado, a gente em momento nenhum deixou de tomar as medidas necessárias, baseadas na ciência, baseada nos números e baseada nos técnicos da Secretaria de Saúde do Estado e do município de Maceió. E a gente, em determinado momento, teve que tomar medidas mais duras, fechamos a praia, por exemplo, fechamos a orla, e naquele momento a gente conseguiu, com aquele fechamento, salvo engano, de 2 ou 3 semanas, a gente conseguiu reduzir a um patamar aceitável e foi reabrindo paulatinamente o comércio da cidade. Certo. Olha, nós estamos conversando com o ex-prefeito da cidade de Maceió, da nossa capital, Rui Soares Palmeira. Rui, nesse período da pandemia, o senhor tinha uma aproximação que no início da sua gestão não tinha com o governador Renan Filho. Isso facilitou também? Vocês fizeram vários encontros juntos, várias lives juntos. Quando o governador ia trazer o decreto, muitas vezes o senhor também acompanhou. Isso facilitou esse bom relacionamento de vocês no final da gestão? Sem dúvidas, Álvaro. A gente dialogava permanentemente, a Secretaria Municipal com a Secretaria Estadual. Fizemos algumas reuniões em conjunto, inclusive ouvindo os representantes do comércio da nossa capital para tomar as medidas necessárias. E sempre que foi necessário, nós tomamos medidas. Em momento nenhum, a Prefeitura de Maceió se omitiu, né? Num momento grave como esse, é preciso realmente que você dê a cara a tapa. Muitas vezes é medida impopular, mas o gestor está ali, não é só para fazer o que é bonitinho, ele tem que fazer e tomar a medida que seja para o bem da sua população. Então, a gente estava sempre dialogando e buscando
tomar essas medidas necessárias para o enfrentamento da Covid. Certo. Vamos falar um pouquinho também de política, né, minha gente? Aqui tem o nosso amigo Ivanildo Marques, que ele tem aí pode dizer programa, né, na internet, no Instagram, que faz... E as políticas? Não vão falar não das políticas, não, uma vinhetazinha que ele usa. Eu achei que a gente não ia falar não. Desse tema. Não tem como a gente não falar, principalmente... O Feitosa está só esperando a gente tá falar. Ali de olho o Feitosa, né, vereador Feitosa? Seja muito bem-vindo, vereador. Obrigado, já esteve outras vezes também com a gente. Sempre é muito bom recebê-lo. Ele e qualquer vereador aqui da nossa cidade sempre é muito bem-vindo aqui no nosso programa. Mas o prefeito terminou seu mandato, fica aí praticamente 2 anos, né, sem ter um mandato eletivo. Quais as expectativas aí que os seus eleitores, as pessoas que lhe acompanham, suas lideranças, né, podem esperar para esse próximo ano? Rui Palmeira participa da eleição majoritária, da eleição proporcional. Como é que o senhor vê também o quadro, né, nacional? O senhor está no novo partido, o senhor que presidiu, né, um dos maiores partidos já foi do nosso país, o PSDB. O senhor foi presidente aqui, muito ligado também ao governador Teotônio Vilela. O senhor presidiu aqui no Estado. Como é que está a posição do novo partido, do Podemos, né, que é um partido que não é muito grande, se não me engano tem 10 deputados federais, então não tem muito tempo de televisão. Então, quais as expectativas do Rui para as próximas eleições? Vamos lá, Álvaro. Bom, se dependesse somente da minha vontade, Álvaro, digo aqui sem medo de errar que eu seria candidato a governador. Quando eu comecei lá atrás, no meu primeiro mandato de deputado estadual, as pessoas perguntavam: e você aonde quer chegar? Eu disse: eu quero um dia ser governador do meu estado, como foi meu pai, Guilherme Palmeira, como tentou 2 vezes, né? Meu avô, Rui Palmeira, não conseguiu, perdeu 2 eleições para o governo, e essa é a minha vontade. Mas a gente sabe que uma candidatura majoritária depende de muita coisa, né? Não depende somente da minha vontade pessoal. Claro. Então, eu hoje estou trabalhando a candidatura a deputado federal, estou filiado ao Podemos, a gente já está trabalhando as chapas tanto de estadual quanto federal, esperamos montar chapas bastante competitivas para ambos os cargos, e lá na frente, se a coisa for afunilando e determinado grupo achar que o meu nome é o ideal para concorrer ao Estado, estarei pronto para isso. Acho que a experiência já não me falta, disposição não me falta, mas, como eu te disse, não depende só da minha vontade pessoal, depende de uma série de questões, né, de apoio partidário, político, não é uma coisa simples, mas aconteceu 2 vezes em Maceió. Né? Na minha primeira eleição, por exemplo, eu tive o apoio restrito do PSDB, que era o partido do então governador Teotônio Vilela, que foi fundamental para a minha eleição. Quando o meu nome foi lançado, eu já tinha um apoio de outros partidos. Né? Primeiro veio o PR, do Maurício Quintela, depois o PP, do Bill de Lira, e a gente conseguiu montar uma coligação forte e fomos vitoriosos. Então, a gente trabalha hoje com a expectativa da montagem das chapas para deputado estadual e federal. Hoje, estou trabalhando uma candidatura a deputado federal, mas se lá na frente... Eu digo brincando com os amigos, eu estou igual o Túlio Maravilha, né? Fico lá na banheira esperando. Se a bola chegar, eu coloco para dentro. Então, e o Túlio fez um bocado de gol. Um bocado de gol desse jeito, quietinho, né? Ninguém falava nele, quem sabe aconteça. E o Rui também vem fazendo um bocado de gol, né? Não tem perdido aí as eleições que tem disputado. Você tem sempre... E Álvaro, em relação ao Podemos, é um partido que tem excelentes quadros em nível nacional, como o senador Álvaro Dias. Conversei muito com a presidente estadual, a deputada Renata Abreu de São Paulo, e acho que o Podemos vai dar uma oportunidade ao cidadão de sair dos extremos. Eu acho que é muito importante. A gente não pode ficar somente nessa dicotomia, nessa briga interminável de extrema esquerda e extrema direita, de Lula-Bolsonaro. Eu acredito que o Podemos possa ter um candidato a presidente da República, até para a gente romper com essa discussão que eu acho que não é muito boa para o país. Eu espero estar apoiando um candidato ano que vem e, com certeza, não quero apoiar nem Lula nem Bolsonaro. Muito bem. Foi bom até essa posição. Eu achei interessante essa posição. A gente sabe que não é fácil hoje, com a nova legislação eleitoral, formar chapa. Antes, né, podiam ter coligações, então ficava mais fácil de trazer 5, 3 de um partido, 2, 3 de outro. Às vezes um partido vinha só com um candidato, se juntava todo mundo e tinha coligação. Então, hoje não é mais possível isso.
Então, isso foi feito até para que se diminuísse a quantidade de partidos, né? Que era um pouco exagerada, na minha opinião, e algumas pessoas criavam o partido para negociar. Eu acho que teve essa bondade nessa reforma. Mas tem essa dificuldade de você ter que ter um grupo onde você, no mínimo, atinja o coeficiente para fazer 1 ou 2 deputados estaduais, que talvez seja um pouco mais fácil, pela grande liderança que você é, mas para federal a dificuldade é muito grande. Se a gente for olhar, cada deputado federal praticamente está num partido, né? Então, é um trabalho árduo que vocês já começaram. Exato, Álvaro. A gente já tem conversado com lideranças não só em Maceió, mas também no interior. Nosso intuito, como eu disse, é montar uma chapa boa e equilibrada para estadual. Na federal, a gente... claro que lá na frente vai depender muito da votação que eu venha a ter em sendo candidato a federal, mas a gente está trabalhando outros nomes para a gente fortalecer essa chapa com muita gente, por exemplo, quer ser prefeito de uma cidade do interior. O momento de fazer o nome é agora, sendo candidato a estadual, a federal, para ter voto na sua cidade. Alguns ex-prefeitos também. Alguns ex-prefeitos que vontade. querem voltar à prefeitura. Então, a gente tem conversado com pessoas com esse perfil para trazer para o partido, para a gente montar realmente chapas competitivas, mas você lembrou bem, não é fácil. Realmente Eu já trabalhei isso algumas duro, eleições, é complicado. Duro, é árduo. A legislação, acredito que é correta, Álvaro, porque, sobretudo pela cláusula de barreira, hoje o país ainda tem mais de 30 partidos, o que é inconcebível. A gente espera que a cláusula de barreira seja mantida e que os partidos vão ter que se virar nos 30 para ter voto. Só vai sobreviver quem tiver voto, efetivamente, né? E quem sabe no futuro o país fica aí com, no máximo, 10 partidos. Acho que seria um número mais do que razoável, porque realmente hoje tem dezenas de partidos. A Câmara Federal, salvo engano, a última vez que eu vi, tinha representantes de 27 partidos. Então, realmente é muito partido, mas acredito que com a cláusula de barreira a gente vai paulatinamente eliminando os partidos que efetivamente não têm um voto. Muito bem, olha, agora são 8h54. A gente sabe que aqui no estado de Alagoas a gente tem assim 2 grupos de destaque, vamos dizer assim. As pessoas que são ligadas ao governador Renan Filho e ao senador Renan Calheiros, o Renan pai, né? Tem um grupo forte de prefeitos, de deputados, tá? A gente tem um outro grupo que está se formando, que sempre foi confronto com o Renan Calheiros, que é o grupo que a gente vai chamar aqui de Arthur Lira, porque hoje tem destaque por ser até presidente da Câmara Federal, presidente do Congresso Nacional, tem uma força nacional hoje. Então, a gente tem esses 2 grupos com possibilidade de confronto, né? E com 2 grupos com uma estrutura grande. E aí eu pergunto onde é que fica o Rui Palmeira. É uma terceira via, possibilidade, já que vocês marcharam nas últimas eleições juntos, na capital você marchou junto, que muita gente não acreditava que isso pudesse acontecer com o Renan Calheiros. Continua esse bom relacionamento com o filho e com o pai. Você também tem um bom relacionamento, porque já votaram em você, com o PP, né? Com progressistas, do Arthur, do Benedito, que é um partido também que vem crescendo muito nacionalmente também aqui no nosso estado. Como é que fica a posição do Podemos, do Rui Palmeira, lembrando que tem Theo Vilela aí também? Como é que fica? Olha, eu, Álvaro, não faço parte do grupo do Renan Calheiros nem do grupo do Arthur Lira, mas dialogo tranquilamente com esses grupos. Na eleição em Maceió, nós fizemos, o governador Renan Filho e eu fizemos um acordo em torno do nome do Alfredo Gaspar, que nós entendíamos que era o melhor nome para Maceió. Nós não fizemos qualquer acordo vislumbrando 2022. Não tem esse compromisso? Não, de maneira nenhuma. A partir de agora a história é outra. A gente vai começar a pensar 22, vamos ver quem são os nomes postos desses grupos para o governo, para o Senado, para a gente lá na frente tomar uma posição. Mas hoje eu tenho um diálogo aberto, né? Não tenho tanto diálogo com o deputado Arthur, mas tenho com o Bill, né? O Bill sempre foi um parceiro maravilhoso para Maceió. A gente conseguiu, para você ter uma ideia, nós entregamos em 8 anos 10 mil casas populares e deixamos 6 mil em construção, né? Muita coisa, graças ao trabalho do senador Bill de Lira, que eu sempre agradeço, que hoje é prefeito aqui vizinho da Barra de São Miguel. Então, é o momento de conversar. Eu acho que é o momento de dialogar, conversar com esses grupos e com outras lideranças políticas de Alagoas que não estão ligadas diretamente a esses grupos
de Arthur nem do Renan. O senhor tem falado com o ex-governador Teotônio Vilela, ele deu uma mergulhada, né, depois que não teve o mandato, passou o bastão do PSDB para o senador Rodrigo Cunha. Queria saber também como é que está o seu relacionamento com o Rodrigo Cunha. Tem conversado com o ex-governador Teotônio Vilela? Ele tem interesse também nas eleições de 2000 do próximo ano? Bom, o Theo acho que agora só quer saber de andar de moto, né? O grande hobby, a grande paixão dele. Falei com o Theo há alguns meses por WhatsApp, né? Mas é uma figura que eu tenho a honra de ter sucedido no PSDB. O Theo, como eu disse, foi muito importante a nossa primeira eleição aqui em Maceió. E estou sempre à disposição para bater um papo ou para tomar um whiskyzinho com o Theo, né? Que é sempre a conversa muito, muito agradável. Em relação ao PSDB e ao Rodrigo, Álvaro, na verdade, a minha saída do PSDB teve diretamente ligada a uma atitude do Rodrigo Cunha. Uhum. Eu gostaria de lançar um candidato a prefeito de Maceió no PSDB. Infelizmente, o senador Rodrigo Cunha entendeu que o nome a ser apoiado seria do JHC do PSB. Então, naquele momento, eu decidi que não havia mais espaço para mim no PSDB, deixei com ele e fui cuidar da minha vida. Então, hoje a gente está no Podemos e a nossa realmente grande luta esse ano é fortalecer o nosso partido para chegar bem em 2022. Quantos vereadores o Podemos fez na capital? Temos 3 vereadores, a gente conseguiu eleger o Joãozinho, Eduardo Canuto e Kelman Vieira, inclusive são ótimos quadros e alguns já pensam na eleição de 22, podem ser candidatos a estadual, a federal. Temos o Kelman foi presidente da Câmara, isso, né? O Kelman foi Eduardo Canuto tem quantos mandatos já? Tem, o Canuto já é veterano da Câmara, já foi secretário estadual, secretário municipal, um cara muito preparado. Foi candidato a federal na eleição passada, teve mais de 30 mil votos. Então, são quadros importantes. A gente está trabalhando para trazer mais alguns nomes da capital para o Podemos e também começando esse trabalho no interior. Então, a gente está trabalhando para montar diretórios, né, nas grandes cidades. Com certeza vamos trabalhar aqui em São Miguel dos Campos, é importantíssimo na geografia política do nosso estado. Então a gente vai começar, já começamos esse trabalho e a gente espera entrar em 22 com o Podemos bastante fortalecido em Maceió e no interior. Muito bem, então pelo que o senhor falou, o Podemos Nacional, ele é independente. Hoje a posição dele é essa, de independência, né? Exatamente. Ele não faz uma oposição radical, mas também não é governo, ele apoia aquilo que acredita que é correto. Dentro do partido... E a pandemia, como é que está a posição do partido na pandemia, nessa CPI da pandemia? Na verdade, Álvaro, no Podemos nós temos pessoas que têm ligações com o presidente Bolsonaro e pessoas que fazem oposição, né? O partido tá dividido, mas, como eu disse, o partido trabalha para ter um nome como candidato a presidente da República, a gente sair dessa discussão de Lula de um lado, Bolsonaro do outro. Eu espero que a gente tenha realmente outros Seria um nomes, candidato de centro? Candidato de centro. E a gente espera que realmente haja outros nomes nessa eleição para a gente não ficar somente esbarrando nessa discussão dos extremos. Eu acho que é muito importante a gente ter outras possibilidades para a população brasileira. Muito bem, agora são 8h59. Prefeito, e sobre a política de São Miguel dos Campos? O senhor tem participado, o senhor sempre teve aí uma votação expressiva aqui na cidade, né? Exato, a gente conseguiu, Álvaro, em 2010, na minha candidatura a deputado federal, fui o mais votado aqui em São Miguel, tive mais de 4 mil votos, já contava com o apoio aqui do Feitosa, que nem era vereador, né, Feitosa? Uhum. Já me apoiou naquele momento, e mais algumas pessoas aqui na cidade, e consegui ter uma grande votação. Foi uma das cidades para onde eu consegui, naquele rápido período na Câmara, liberar emendas. Eu acho que o prefeito, inclusive, já era o George, naquele outro mandato dele. A gente conseguiu recursos para a educação aqui em São Miguel, em uma cidade que eu tenho uma questão afetiva, né? Meu avô nasceu aqui, a infância e juventude do meu pai foi aqui, né, no Engenho Prata. Eu passei muitas férias na minha infância e adolescência também no Engenho Prata, vinha muito aqui para São Miguel para as festas, na época de São João, até Réveillon já passei aqui em São Miguel na minha adolescência, então eu frequentava muito a cidade e hoje estou voltando a frequentar porque estou indo muito à Fazenda Prata, né? A gente está com mais tempo agora, fora de política partidária, sem ter cargo, a gente passou a cuidar um pouco melhor e de mais perto da fazenda, então estou passando por aqui sempre
E tem os amigos aqui, o Feitosa, o Elcio, as pessoas que sempre me deram apoio aqui na cidade de São Miguel. Certo, que bom. Como o senhor sabe, a gente está falando aí pela Atlântica FM, que é a Rádio Atlântica FM, para mais de 60 municípios alagoanos. Nos municípios mais próximos aqui, a gente consegue ter aí uma grande audiência. Campo Alegre, Teotônio Vilela, Jiquiá da Praia, Boca da Mata, a gente tem uma grande audiência, Anadia, né? Então, que mensagem, para a gente poder encerrar a sua participação hoje aqui, que mensagem o senhor deixa para essas pessoas que estão aí acompanhando, que estão nos ouvindo e que estão também nos assistindo? Olha, Álvaro, pelo momento que nós vivemos, a gente tem que passar uma mensagem de esperança, que as pessoas realmente se cuidem das famílias. Infelizmente, a gente tem visto, Álvaro, muito jovem perdendo a vida por conta da Covid, né? Essa nova cepa é extremamente violenta para as pessoas mais jovens. Todo dia a gente ouve falar de pessoas com 40, 50 anos perdendo a vida. Menos, né? Teve de 18, agora teve uma criança de 9 anos, então, acho sem que comorbidade. É a gente deixar uma mensagem de esperança e que todo mundo realmente se cuide. Pense na sua família, porque não vale a pena você estar, sobretudo para o jovem, né? Fazendo festa, aglomerando e levando uma doença tão perigosa para casa, podendo contaminar seus pais, seus avós e você próprio, porque, como a gente disse, a doença voltou com muita força em relação às pessoas jovens. Então, realmente, todo mundo aí deve fazer e tomar as medidas recomendadas pelas autoridades sanitárias. Se cuidem e Deus proteja a todos. Muito bem, olha, nós conversamos com o ex-prefeito da nossa capital, Rui Soares Palmeira, advogado, político de família tradicional aqui de São Miguel dos Campos e do estado de Alagoas. Muito obrigado pela sua presença. Sempre que for necessário, nossas portas estão aqui abertas. Obrigado, Álvaro. Fiquei muito feliz de participar contigo aqui pela primeira vez e estou sempre à disposição. Quando precisar, é só chamar que a gente chega rapidinho aqui para bater um papo com a população e com os ouvintes aqui desses mais de 60 municípios que nos acompanham nesse momento. Muito obrigado. Muito bem.